Pronto, agora sim. Ai, tenho vergonha. Vamos lá, Tudo bem, Lisandra. bom. Força. Então, eu sou da dupla da Clarissa, da semana passada, e basicamente a gente dividiu nos tópicos dela e nos meus tópicos. Ficou assim. Hoje eu vou apresentar uma discussão qualitativa de junção sobre potencial aplicado, discussão qualitativa do fluxo de corrente numa junção polarizada e, finalmente, vou terminar com uma discussão quantitativa da injeção de portadores numa junção. Numa situação de equilíbrio, a densidade de corrente tanto dos elétrons quanto dos buracos, elas vão se cancelar. Isso por quê? Por causa da difusão, que nada mais é que o efeito dos gradientes de concentração, e também por causa do drift. Não sei se tem uma tradução, mas nada mais é que o efeito do campo elétrico formado. Pode falar E corrente de esse arraste. resultado, Drift esse de arraste. resultado, tá. Esse resultado ele vai ser descrito pelas equações 2, 7 e 2, 8. Elas são mais primitivas lá do começo. Eu não estou ouvindo, pessoal. Escrevendo, só para falar aqui o cenário que eu expliquei, vocês estão ouvindo? Agora falhou um pouquinho. Volta só um pouquinho quando você começou a falar das equações. Então, olha só. Esse resultado, esse cenário todo, ele é descrito pelas equações 2,7 e 2,8, um pouco mais à frente do nosso estudo. E reescrevendo essas equações para enfatizar o que eu falei, da junção com potencial aplicado, aí a gente simplesmente reescreve e cai nas duas equações, 96 e 95, tá? E caso um potencial eletrostático, que a gente vai chamar de VA, seja aplicado na junção, a situação vai mudar. Por quê? Porque não há mais equilíbrio e o fluxo de corrente na junção também vai mudar. Também não vai ter mais. E para estudar melhor essa... A gente assume Tampou de novo todo o seu. potencial... Agora melhorou. Acho que é a minha internet. Tá, mas escutou o que eu falei antes? Sim. Sobre o potencial aplicado? A gente vai chamar... É porque às vezes parece que o microfone abafa, como se alguma coisa tivesse ou com mau contato ou tampando ele. Acho que é meu dedo. Melhorou? Sim, tá ótimo. Então, como eu falei, caso um potencial eletrostático, que a gente vai chamar de VA, seja aplicado, essa situação vai mudar, né? Porque não há mais equilíbrio nem fluxo de corrente. E para estudar essa situação melhor, a gente vai assumir que todo potencial aplicado ali através da região de carga, que a gente vai chamar de W, que nada mais é que o comprimento, as figuras, essa região não possui portadores e, consequentemente, vai ser uma região de maior resistividade elétrica, que é a região neutra do lado P e do lado N. Lisandra, uma pergunta que eu não entendi. Você vai aplicar potencial e não vai ter corrente na junção? É o que o Olívio me falou. Mas a ideia não é você aplicar um potencial e por isso você tem corrente pela junção? Eu acho que a ideia é que a corrente não vai ser mais igual, né? Porque antes a corrente era igual, não era isso, Lisandro? Uma corrente igualava a outra. Então, antes, para cada elétron em buraco, havia duas correntes também. Uhum, isso. JN1, JN1, N2, P1, P2, de difusão Isso. de drift. Exatamente. Posso continuar? E aí, quando você aplica o potencial, você está favorecendo uma dessas correntes. Não é essa a ideia? Porque vai ter corrente na junção, aplicando potencial. Então, a gente tem que ter cuidado. Falar que não vai ter corrente na junção, tem algum detalhe aí que não está correto. Tá bom. Tá legal? Uhum. Então, aí eu coloquei a figura 220,
que nada mais é que o EA, que é o campo elétrico aplicado, ele vai ter a magnitude VA, que é o potencial elétrico aplicado, que a gente chamou antes, sobre o comprimento, que é W, e devido ao potencial negativo VA aplicado no lado N da junção, que ele vai ter essa magnitude, é devido a isso. Nesse caso, que o lado N está negativo, o campo elétrico resultante na região de carga. Porque meu celular tocou. Eu vi. Eu vi. Mas Pode falar. ficou sem som ou deu para ouvir? Só Ele ficou sem cortou. som cortou o som quando tocou. Então, olha só. Nesse caso, que o lado N está negativo, o campo elétrico resultante da região de carga, ele vai ser igual a E menos EA, que é o campo elétrico aplicado. E E e EA são antiparalelos. E se esse lado N for positivo, o campo elétrico aplicado ele vai ser paralelo ao campo elétrico embutido. Aqui. E o campo elétrico resultante da região de carga total vai ser E mais EA. Então, eu botei aí que é importante lembrar que esse campo elétrico embutido, em equilíbrio, ele vai ser direcionado para o lado N, da região de carga, para o lado P, né? E aplicando um potencial negativo na região N, o campo elétrico embutido vai diminuir. E tem um padrão para isso, em que o potencial aplicado ele vai ser descrito, né? A região tipo N, quando ela é dopada negativamente, eu coloquei em inglês, mas é polarização direta. Tá? Eu achei um pouco mais fácil Um assim. detalhe, eu não entendi, está escrito alguma coisa errada ali, só para corrigir depois, na sua apresentação. Se a região tipo N é sopa de negativamente. Depois É corrige. dopada. Não vi, perdão. Mas enfim. Eu Mas deixei em por que inglês, mas é polarização. eu não entendi o dopada positivamente e negativamente. A região tipo N tem um tipo de dopagem. Eu acho que quer dizer polarizada negativamente. Isso, assim, é porque a tradução é meio complicada de Entendi. fazer. Então, aqui se diria, se a região Mas tipo N é power, polarizada negativamente, é chamado de isso. forward bias, que é a polarização direta, e se E polarizada polarizado positivamente. positivamente é reverse. Tá, então depois não Polarização esquece de corrigir. direta e indireta. Foi? Esse tópico eu dividi em dois para falar sobre o efeito de um potencial aplicado VA ou campo elétrico na região de carga e sobre a polarização. A dopagem ali está escrita certa ou seria melhor polarização? Aonde? Não, exatamente, a polarização. Sob uma polarização direta, a magnitude diminui, sob a polarização reversa, a magnitude aumenta. Isso. É polarização ali, não é dopagem, não. Uhum. Tá. Então, olha só. Para a gente considerar pra gente estudar isso, a gente precisa considerar o efeito desse potencial aplicado VA, ou campo elétrico, na região de carga W. Sob a polarização direta, a magnitude desse campo elétrico ela vai cair para E menos EA. E esse campo elétrico menor, ele significa que devem haver, né, há poucos átomos de impureza ali, na região de carga espacial. E na polarização indireta, o campo elétrico vai crescer a uma magnitude de E mais EA. E desse jeito, o comprimento que a gente chamou de W, da região de carga, ele vai ser maior sob a polarização indireta do que é numa situação de equilíbrio. Eu só vou corrigir aqui, a gente chama de polarização reversa. A polarização direta e a polarização reversa. Porque... faz Legal. confusão. Então, olha só. Outra situação
é o efeito de um potencial aplicado VA, com a diferença de potencial eletrostático entre os dois lados da junção, no caso P e N. Para examinar isso direito, a gente já viu que tanto o campo elétrico quanto o comprimento da região de carga, eles decrescem sob polarização direta, né? E visto que esse potencial eletrostático, que a gente vai chamar de V de X, é igual a W é de X, comprimento, né, da região, a diferença de potencial eletrostático entre N e P, os lados N e P, ele vai ser menor sob a polarização direta do que numa situação de equilíbrio. Esse resultado aí que eu estou explicando, ele é mostrado nas figuras 21, 22, né? Em que o sinal do potencial aplicado ele vai ser definido de forma análoga, falei. E para dopagem não, polarização direta, o potencial aplicado ele vai ser igual a VA, em que VA é positivo, né? Para o contrário, ele vai ser menos VA, que é a reversa. E nas figuras, sob a polarização direta, a diferença de potencial entre o lado tipo N e o lado tipo P, ele vai decrescer para V0 menos VA. V0 é numa situação de equilíbrio e VA eu chamei de potencial aplicado, né? E na outra polarização, que é a reversa, o processo vai ser oposto e é mostrado na figura 23. Quando eu dou zoom, aparece para vocês ou vocês que têm que dar zoom? Aparece. Tá. A gente vê exatamente o que você mostra na tela mesmo. Quando você dá zoom, a gente também dá zoom aqui. Tá bom. Então, a gente pode representar a energia potencial do elétron, que é menos EV de x, também como uma função da distância x através da junção, né? Tanto para a polarização... Voltou? Voltou. Tanto para a polarização reversa quanto para a direta. A barreira de energia entre esses lados tipo N e tipo P, ela vai ser EV0 em equilíbrio, como na figura 24, que é um diagrama do potencial, que nem na 21. E na 25, é a polarização direta, que está mostrando que o potencial VA vai decrescer, vai diminuir, no caso, a altura da barreira. E a reversa, polarização reversa, vai aumentar a barreira de energia na figura 26. E aí a gente vai para o próximo tópico, que é justamente a discussão qualitativa do fluxo de corrente na junção polarizada. Então, a gente acabou de ver que a aplicação de um potencial ele vai mudar a magnitude da barreira de energia dos lados NP da junção PN. Então, a gente agora vai considerar o efeito dessas mudanças nas partículas das correntes na junção, nas correntes que eu já apresentei inicialmente. A gente primeiro vai considerar as correntes do elétron, lembrando que há duas correntes para o elétron, a de difusão e a generation, que eu deixei em inglês. E a corrente de difusão, que é a JN1, ela é composta basicamente de elétrons de barreira, que eles têm altura EV0, numa situação de equilíbrio, sempre. E entre as regiões de N e P, a alta energia dessa distribuição, ela vai ter energia suficiente para... tenho não uma dúvida, mas para traduzir. Qual é? Porque, olha, essa aqui, ó.
morro de energia, sabe? Se eu falar morro de energia, tá certo também? Barreira. Barreira. Tá, então tá bom. Então, vamos para a segunda corrente. A segunda corrente, que a gente matematicamente chama de JN2, que é do drift, ela é composta de uma minoria dos elétrons lá do lado P, que vai se difundir pela região de carga e vai deslizar a barreira de energia para a região do tipo N. E por causa dessa minoria de elétrons, que eles gerados por excitação térmica, através do gap de energia, essa corrente ela é normalmente chamada de generation current, sabe? Generation current. A tradução livre eu acho que não é usada, tá errada, não sei, mas generation é geração. E A gente chama de corrente de difusão, corrente de arraste, foi o que o Maurício tinha comentado. Mas eu acho que aí eles querem falar, acho que é outra coisa, que essa corrente JN2, que no caso é a corrente de arraste, né, dos elétrons que vão do P para o N, elas são geradas a partir da geração de portadores minoritários em P. Entendeu? Eu acho que essa aqui é por isso que vem essa é porque eu acho que é para estressar que essa corrente de geração é a geração de portadores minoritários do lado P, ou seja, elétrons, que eventualmente conseguem chegar até o campo elétrico e são arrastados para baixo no potencial. Acho que é um pouco por causa disso que ele chamou. Mas é que eu nunca vi. Arraste. Nunca ouvi vocês falando a tradução livre. Uhum. Eu entendi. Então, ele está só ressaltando que é um fator de geração térmica, mas no fundo é a corrente de arraste. Exatamente. Ele está dando essa importância. Porque é diferente dos elétrons majoritários do lado N para o P, entendeu? Quer dizer, também é excitação térmica, também mas eles são majoritários. Eu acho que essa que é a diferença aí, não sei. Tá. Essa corrente, ela está mostrando esse cenário, né, da corrente, está mostrando na 27A. E o número dessa minoria é relativamente pequeno, né? E tem alguma coisa tocando? Não tem. Desculpa. E ele é criado com o aumento dessa difusão da região de carga espacial, porque os elétrons gerados lá na região P, eles vão se recombinar e desaparecer, né? Antes que eles alcancem essa região de carga e deslizem até a barreira de energia. Isso também se aplica para os buracos, né? Que a gente chama de JP1 e JP2. A figura 27. A primeira é a representação da corrente de difusão de elétrons. Eles estão indo para a barreira de energia, indo do lado N para o lado P. E a segunda é a representação da generation current, corrente de arraste, JN2, dos elétrons gerados por excitação térmica, no lado P, vão deslizar a barreira de energia pelo campo elétrico e vão entrar no lado N. Então, olha só, a gente tem que considerando primeiro, né, as correntes de elétron. A corrente de difusão, JN1, ela é constituída por uma pequena fração de elétrons, de maioria do lado N, do lado N, que possuem energia suficiente para ir para a barreira de energia, etc. E a corrente de difusão, ela vai depender da magnitude da barreira de energia, obviamente. E quanto menor essa barreira de energia, maior é a fração de elétrons majoritários que vão poder ir até lá e entrar do lado P. Desse jeito, se a altura da barreira de energia diminuir, a magnitude da corrente de difusão vai diminuir também. E
os elétrons de N a P vai crescer. Não sei se ficou meio confuso, mas basicamente é isso. Para a corrente JN2, que é de P para N, ela é feita toda uma minoria de elétrons que vão se dividir para o lado P. E ele é basicamente pequeno em número, só que todos eles têm a tendência de descer um morro de energia, né? Down the energy hill. E por isso ela é independente da altura da barreira de energia, porque ele já tem essa tendência. É tão fácil para deslizar o morro de energia abaixo quanto o morro de baixa energia. Só uma dúvida, você tinha falado que quanto menor a barreira de energia, menor vai ser a corrente de difusão, mas não seria o contrário? Com a diminuição dessa barreira de energia, teriam mais elétrons indo para o lado P, mais elétrons do lado N, do lado majoritário, indo para o lado P, não? Eu não entendi o que você falou. Pessoal, desculpa, eu tive que sair porque tocou o interfone aqui e eu perdi bastante coisa que vocês falaram. Então, eu estou voltando agora, só para avisar. Não, porque você tinha comentado que quanto menor a barreira de energia, ia diminuir também a corrente de difusão, mas não teria que ser ao contrário? Tipo, a corrente de difusão não teria que aumentar com a diminuição da barreira? Sim. Então, acho que ficou meio confuso. Porque, assim, aqui é constituída por elétrons de minoria, eles são poucos em número, só que eles têm a tendência de descer, então eles independem da altura da barreira de energia. Ficou mais claro? Isso aí é bem importante. Quer dizer, para a corrente de arraste, não muda, Isso a princípio, com a corrente de arraste não muda se você tem com bias aplicado, né? Com o tamanho da barreira. Porque sempre você... Quando... Deixa eu ver se consigo... eu vou tentar desenhar aqui um troço, ver se eu vou conseguir aqui. Cadê? Não tem mais, né? Não vou conseguir desenhar. Não importa. Aqui, quando ele entra aqui, quando ele começa, o elétron começa a ficar bem próximo aqui da descida, ele começa a descer independente do tamanho da descida, entendeu? É só ele chegar próximo desse campo que ele desce. Essa aqui é a ideia. Então, para a corrente de arraste, independe o campo elétrico aplicado, diferente da de difusão. É isso que vocês estão falando? Se você entender bem, foi comentado que a corrente de arraste ela é constante, independente, para essa aproximação que a gente está fazendo, independente da aplicação de tensão, mas quando você muda a aplicação de tensão, você muda bastante a corrente de difusão. Isso é uma coisa importante, sim. A corrente de difusão muda, a corrente de arraste que a gente considera que não muda. Posso continuar? Pode. Então, olha só. A gente está tratando de uma situação de equilíbrio, né? Então, as correntes de difusão e de arraste, elas são iguais em magnitude e opostas em direção. A corrente de difusão, que é de N para P, ela é pequena, uma pequena fração, né, de um grande número de elétrons majoritários, enquanto a de arraste, de P para N, é uma fração grande e um número menor, né, de minoria. E a gente viu que quanto um potencial aplicado afeta as correntes dos elétrons na junção, e, resumidamente, a polarização direta diminui a altura da barreira de energia para os elétrons entre N e P. Então, a corrente de difusão, que a gente chamou de JN1, aumenta, enquanto a outra de arraste, JN2, não vai mudar. Acho que ficou um pouco mais claro quanto ao que o rapaz perguntou. E a corrente de elétrons JN1 mais JN2, né, total de N para P, ela vai crescer em polarização direta,
E da mesma forma, numa polarização reversa, ela vai aumentar a corrente do buraco. Ela é verdadeira tanto para elétrons quanto para buracos. A gente chama de JP1 e JP2, movendo de P para N. Eu não vou dar zoom porque fica meio deselegante, né? Mas vocês estão vendo a equação 297, que é a corrente total, né? Outra coisa que Deixa eu é ver se o Matheus... importante Foi o Matheus que fez a pergunta, não foi? não faço Foi, ideia. foi. Você entendeu, Eu- Matheus? Não, eu tinha entendido. É que Tá. eu entendi que ela falou que Tá, era de entendi. difusão que diminuía. Tá. Show de bola. Pode continuar, Lisandro. Uhum. Então, a polarização reversa é um pouco mais, assim, pessoal, particularmente eu acho um pouco mais complicado, então eu vou dar uma explicadinha. A gente já viu que para esse tipo de polarização, ela vai aumentar a barreira da energia. Então, a corrente de fusão JN1 de N para P, ela vai diminuir com a aplicação da polarização reversa, enquanto a corrente JN2, que é a corrente de arraste, de P para N, ela é mais ou menos imutável. Eu não gostei muito dessa palavra, mas a tradução foi essa, né? Ela é mais ou menos imutável, porque a corrente de arraste ela é essencialmente independente da altura da barreira de energia, né? E com o aumento dessa polarização reversa, a corrente de difusão JN1 vai diminuir até que ela esteja tão pequena que como a corrente de arraste. Ficou claro? Não entendi muito bem, não. Então, olha só. Conforme a gente for aumentar a polarização reversa, ela vai a corrente de fusão JN1, ela vai diminuir de uma forma que vai chegar um momento em que ela vai ficar tão pequena como a JN2, que diminui. E, eventualmente, com o aumento dessa polarização reversa, ela alcança um estado em que a corrente total de elétrons ela se torna a generation current, que é a corrente de arraste, JN2, e ela vai ser independente da magnitude da polarização indireta. E Mas o que eu não entendi na sua explicação, elas, a princípio, não eram iguais quando você não aplica tensão? Não aplica o quê? Quando você não aplica polarização, né, quando a polarização é zero, elas eram iguais, não eram? O JN1 é igual ao JN2 na situação de equilíbrio, ou seja, sem aplicação de potencial. Isso, iguais com direções opostas. Isso, perfeito. Só que com o aumento da polarização reversa, ela vai chegar num ponto em que ela vai ser tão pequena que ela vai ser igual à corrente de arraste e vai se tornar independente da polarização Então, o que eu não estou indireta. entendendo no seu argumento é porque elas já eram iguais, e aí quando você aplica a polarização reversa, uma delas vai começar a diminuir, certo? Que é a corrente de difusão vai diminuir até ficar desprezível frente à corrente de arraste. Então, eu acho que a gente já está confundindo o jeito que está falando, parece que elas estão sempre iguais. Não. A corrente de arraste é sempre constante e a corrente de difusão, quando você aplica a polarização reversa, começa a diminuir e chega uma hora que a gente pode falar que ela é zero. Ok? E aí você vai ficar só com a corrente, que também aqui está chamando de corrente de geração, né? Só com a corrente de arraste. No fundo, acho que é isso que a gente tem que chegar, né? Nesse ponto a gente tem que chegar. Elas eram iguais a princípio, na polarização reversa, uma delas vai diminuindo até ficar igual a zero, que é a corrente de difusão. A gente vai ver todas essas mensagens. É que não dá para chegar na internet, né? Mas enfim. Tadinho. Sem Não dá. problema.
A internet você sai daqui. Tem problema. Pois é, né? Mas, enfim, dessas conclusões aí qualitativas, a gente espera que a corrente total se comporte assim, como na equação 97. A corrente total, que a gente vai chamar de J, ela vai ser grande e cresce com um aumento da polarização direta. E vai ser pequena e constante com o aumento da magnitude da polarização reversa. Perfeito. Que nem Então, na figura 28. ótimo. Você vai botar a figura? É o gráfico corrente e voltagem, mostrando qualitativamente o comportamento esperado, tanto para polarização direta quanto para reversa numa junção PN. Perfeito. Essa figura aqui é muito boa para a gente. Deixa ela um pouquinho, só para falar. Então, como você disse, na polarização direta, está vendo que tem um aumento bem grande, né? Que a gente chama de um aumento exponencial da corrente. Certo? Essa corrente, então, é a corrente de difusão ou é a corrente de arraste? A figura 28? Entendeu a minha pergunta? Não. Dessa figura Você está falando da figura 28? A figura 28 é referente à corrente total. Isso, é a corrente total, concordo. Só que a corrente que cresce exponencialmente, como você disse, quando você aplica tensão positiva, você está na polarização direta. Então, daquelas equações que você escreveu, a corrente total é a soma de duas componentes. A corrente de difusão mais a corrente de arraste. Na polarização direta, a corrente de difusão é muito maior do que a corrente de arraste. Uhum. Então, essa corrente que cresce exponencialmente é a nossa corrente de difusão. A outra corrente você pode considerar zero perto dela, entendeu? Uhum. E na reversa é o contrário. Na polarização reversa, a corrente de difusão ela tende a zero, ou seja, ela vai cada vez diminuindo mais, fica igual a zero, só que sempre fica uma corrente constante, que é exatamente aquela corrente que a gente chama de corrente de arraste, que ela surge devido à geração e recombinação térmica. Entendeu a ideia? Uhum. Então, daquela equação de corrente total, a gente consegue ver bem os dois regimes. O regime de polarização direta é o aumento exponencial da corrente de difusão, e o regime de polarização reversa é um valor de uma corrente constante, mas com um valor bem pequenininho, mas constante, que é a polarização reversa, que vem da corrente de arraste. Uhum. Então, essa explicação qualitativa ela é muito boa para a gente conseguir já olhar para essa curva e entender qual é a região de cada uma das correntes. Tá legal? A explicação está muito boa. Tá. Então, a gente vai passar para o próximo tópico. Não sei nem que horas são. Que é o final de discussão quantitativa da injeção de portadores na junção. Que eu também separei em alguns subtópicos, como a injeção e extração dos portadores. A gente vai tratar agora quantitativamente o que a gente discutiu antes, sobre a junção PN num potencial aplicado. E é legal que a gente comece essa discussão justamente com a injeção e extração de portadores. A gente já viu que a diminuição da barreira de energia entre os lados tipo P e tipo N permite que a maioria dos portadores eles se difundam, eles vão, sabe, eles se movam através da junção. Eles se tornam minoria e no outro lado da junção. Quando a polarização direta é aplicada, os elétrons vão se difundir da região P e buracos vão se difundir para a região N. E desse jeito eles vão aumentar a densidade da minoria de portadores, logicamente, né? Nas bordas da região de carga. Esse processo é justamente a injeção de portadores de minoria. Essa equação 298, ela foi reescrita a partir da equação 232. Basicamente foi reescrita, só isso. E onde
PN0 e PP0 são as concentrações nas regiões neutras, na NP, respectivamente. NP0 e NN0 são as concentrações de elétrons nas regiões P e N, tudo em situação de equilíbrio, né? Então, PN0 é a concentração de buracos de minoria em equilíbrio, PP0 é a concentração de buracos majoritários e V0 é o potencial definido pela equação 2.2, lá do início do nosso estudo. 99 para 100 também é basicamente escrevendo, né? E V0 então, não sei se vai aparecer aqui. Aqui, ficou melhor. A gente espera, então, que a região de carga, aliás, que dessa situação, sempre em equilíbrio, né, que a gente está tratando aqui em equilíbrio, um potencial que é aplicado externamente, VA, que é a diferença de potencial total da região de carga na junção, ela apareça como exponencial na equação. Não sei se está aparecendo. Eu não entendi, perdão. Eu estou explicando esse Tá aparecendo, sim. Foi? Tá. De todo esse processo, a gente espera que, numa situação de equilíbrio, esse potencial externo aí apareça em forma de exponencial. A 99, ela é análoga a 98, só que é adaptada para uma situação de não equilíbrio. Né? A parte da Clarissa, ela tratou tudo numa situação de não equilíbrio. A parte dela vem antes no livro, inclusive. E, basicamente, a gente reescreveu, né? Na 99, o potencial VA, ele vai ser positivo para a polarização direta. O que foi isso? Mas, continuando, polarização reversa. Foi? E isso acontece porque a diferença de potencial total da junção, ele vai ter magnitude V0 menos VA, com VA positivo para polarização direta, e magnitude V0 mais VA para polarização reversa. Aqui eu parei de Alô? escutar. Eu também não estou escutando. Então, considera, a gente dá nome. Melhorou agora? Agora eu te ouvi. Alô, melhorou? Agora melhorou. Foi? Foi sim. Então, nessa parte, a gente meio que dá nome para algumas regiões, como a região de borda, que é o que a gente está e a não vai ser verdadeira. Para ser verdadeira, nas bordas que a gente vai chamar de x igual a xn e x menos xp. Foi? E a gente indica isso lá em cima na equação 100. Mas simplesmente para indicar as bordas. E o NN de Schrödinger eu vou chamar de ponto, não sei se está matematicamente certo. Eu estou ouvindo. Melhorou agora? Às vezes parece que fica muito cortado, Sandra. E agora, Larissa, melhorou? eu ia propor o seguinte. Não sei se é minha internet. Acho que a sua internet está falhando agora, né?
Eu ia propor o seguinte, eu acho que assim, ela continuar agora, faltam, sei lá, 8 minutos, é muita coisa para ela começar e terminar. Eu acho Eu acho que... que falta um detalhe. Tá, por mim, tudo bem, por mim pode continuar. É que são equações que são densas, né? Tem bastante Pois é, coisa. ali é muito material, né? E aí, talvez, falar corrido seja melhor deixar para uma próxima pessoa continuar as contas. E aí, você pode ajudar a próxima pessoa na discussão, o que é ótimo também. Se alguém, quem for apresentar depois de você, pode pegar com você o que Só você fez. terminar Pode, a questão das bordas e tal, tá, porque é um ponto importante para mim, tá legal. porque eu não sei se está matematicamente certo chamar de ponto. O x igual a xn, e x igual a menos xp, entende? Mas por que você não acha certo? Então, é porque, tipo, isso me lembrou. Eu até comentei com a Clarissa, faz muito tempo que eu fiz cálculo 1, mas isso me lembrou do cálculo 1, do estudo da função, eu não lembro se é bem isso. Mas ela é verdadeira, sabe? É determinada a teoria é verdadeira para um ponto específico, entende? E o livro me botou isso, sabe? Nas bordas que eu vou chamar de x igual a Nesse xn e x igual a menos X, xp. nesse X, Lisandra, lembra que a gente faz aquela analogia àquela barra que eu mostrei uma barra infinita, Uhum. uma barra semi-infinita. Esse xn é isso, em relação para buracos e para elétrons. Xn menos xp é análogo, só que o contrário. É em relação àquele exemplo que eu dei. Mas tá certo eu chamar de ponto? Então, No ponto xn, eu acho que você está pensando do ponto de vista matemático, chamar de ponto. Eu diria que está certo, porque Acho você que é está isso. considerando tudo que é unidimensional. Ou seja, sua análise é só no eixo X, é uma análise isso. unidimensional. Ou seja, você fez uma aproximação do mundo real, onde você tinha uma barra que poderia ser considerada um plano, e como está tudo igual nesse plano, você fala que tudo isso pode ser simplificado só como um ponto numa linha, entendeu? Então, você pega a seção reta de uma barra e fala, como nessa seção reta todos os pontos dessa seção são iguais, você pode falar que eu vou passar então só um eixo e considerar essa barra como se fosse um eixo unidimensional. E aí você pode falar então em um ponto. Mas, na verdade, esse ponto representa todo um plano, que é a seção de corte dessa barra semicondutora que a gente está considerando. Então, É se eu isso entendi bem mesmo. a sua dúvida é só sobre a definição de um ponto ou de um plano. E, na verdade, é um plano, mas que, como a análise é unidimensional, você pode falar em pontos. Sim. É essa a sua dúvida? É só sobre chamar de ponto mesmo. Então, creio que pode continuar chamando de ponto, sabendo que, na verdade, isso é uma barra, onde esse ponto, na verdade, corresponde todo a um plano que corta essa barra. Tá. Entendeu a ideia? Eu posso continuar daqui ou... Continua daqui ou alguém vai continuar? Não sei. Bom, assim, pessoal, de novo, acho que a gente está fazendo isso para uma discussão geral entre todos nós, né? Eu acho que você começar a falar nessas equações rápido, Só para chegar no final, eu acho que a gente vai perder essa oportunidade. Nota que tem muito índice aqui, que é o que é NN0. Para quem está vendo isso a primeira vez, qual a diferença do NN0 para o NN? Para o PP0 para o PN0? Já começou agora a ter uma sopa de letrinhas que vale a gente aos Eu mesmo, para poucos. entender isso, eu tenho que pensar muito. Exatamente, eu também. E a primeira vez que eu vi, então, eu fiquei completamente perdido. Então, assim, eu acho que eu e o Maurício, a gente está segurando o ritmo de vocês muito, porque a gente sabe da dificuldade, toda a dificuldade que a gente tem em digerir isso. Então, assim, se vocês começarem a querer falar num ritmo muito rápido, eu acho que não é bom para ninguém. A gente não aproveita. Eu acho que, de fato, a gente acaba perdendo alguns detalhes que vão gerar discussões e que eu e o Maurício
provavelmente não vamos nem saber responder. Então, eu acho que é legal a gente chegar nesse ponto. Eu acho melhor do que todo mundo fingir que está tudo bem e você vai ficar falando. Eu acho que a gente perde, né? No fundo é isso. E aí, como a ideia é alguém continuar a apresentação de onde você parou, você passar essa apresentação para a próxima pessoa, a pessoa vai ter dúvidas, vocês vão poder conversar entre vocês. Eu acho que isso vai ser muito benéfico para o aprendizado de vocês dois conversando e depois, para quem for apresentar, toda a discussão que isso pode ter. Mas, de novo, isso é a proposta minha e do Maurício. Eu acho que a gente tem que ouvir de vocês o que vocês querem, porque se vocês acharem que não, está muito lento, eu e o Maurício estamos segurando o ritmo de vocês, aí beleza, a gente pode acelerar um pouco, tá? Então, de novo, isso aqui a gente está fazendo para o bem de todo mundo em conjunto. Seria bom vocês opinarem para saber se está muito devagar ou se está ok. E aí acho que eu vou passar a palavra para vocês e esperar vocês responderem. Eu concordo com você, Germano. Quem seria a próxima pessoa a apresentar? Eu acho que a ideia é justamente aprender, né? A ideia é aprender. Eu fiz uma legenda para mim, para toda vez que eu estudar isso, eu olhar na legenda. Tem um lembrete aqui no meu caderno, porque realmente não é fácil trabalhar com essas eu também botei aqui no meu caderno aqui do meu lado, eu não lembro dessas letrinhas, não. Uma legenda, então, a gente segue. A gente vai tentando acostumar, mas de fato é uma série de letrinhas complicada. E acho que vale a pena fazer pausas e deixa a próxima pessoa continuar. Por exemplo, aqui embaixo você fala NP0, equilíbrio, densidade de elétrons, em minoria, na região neutra. E aqui eu só vou fazer uma correção, aproveitar esse momento. Quando você sempre fala em minoria, a gente normalmente chama de portadores minoritários e, em maioria, o portador majoritário. Então, o termo mais comum de ser usado é o minoritário majoritário. Ok? Tá bom. Mas então vamos deixar para... Quem vai ser o próximo a falar? O Maurício perguntou, a gente já sabe isso? Não sei. Seria o Pedro e o Vinícius. Tá. Então, acho que vai ser bom passar isso para eles. O Vinícius está vivo? Eu mandei mensagem. Ele não me respondeu até agora. Então, não sei. Vou ter que perguntar. Vou esperar ele responder. Mas da última semana que eu tinha falado com ele, ele falou que a semana estaria, que na semana passada que ele teve um problema e não pôde vir. Tá. Mas Então, a gente parou, no caso, essa apresentação para na página 62. Tá? O resto que eu botei aqui é só para explicar mesmo, mas é a página 62. Tá, então guarda isso para a gente passar para a próxima pessoa. O Pedro que está organizando, não é? Não é a Bia. A Bia. Tá, então entre em contato com a Bia e fala isso com ela, ó, parei em tal lugar, está aqui a apresentação, para organizar isso. Cadê a Bia? Ela não entrou hoje? Hoje não. Hoje ela deve ter enrolado com alguma coisa do curso dela aí, não sei. Acho que estava acabando o curso dela, não era isso? Não sei. Bom, vamos ver quem. Lisandra, valeu o esforço, Lisandra? Sim. Por quê? Esse sim foi assim. Sim. Desanimado. Sim. Ai, tô caidinha. Mas não é por causa disso, não. Porque isso aqui, eu acho que isso aqui é um conhecimento assim que eu lembro assim, se eu estivesse na sua pele, né? Isso aqui seria uma viagem total para mim, pelo menos, né? Então eu acho que o fato de você estar podendo falar, né, e discutir isso, eu acho que é uma coisa assim que tem um valor muito grande, entendeu? E isso que o Germano está falando é uma coisa importante, porque é importante que você... quer dizer, a ideia aqui, né, é que a gente forme pessoas que conheçam esse assunto. Uma pequena fração de físicos fala sobre isso, entendeu? Desse jeito. É pouca gente que fala. Nós somos escolhidos. Tá bem? É importante que a gente realmente faça aí isso aí com cuidado. Tá bem?
E parabéns, a apresentação está bem boa. Obrigada. Muito legal. Isso aí, gente. São 5 Pode horas. compartilhar? Pode descompartilhar. E eu nem sei como compartilha. Você tem que apertar no botãozinho à direita, em cima, acho que é em cima. Stop, para parar, compartilhamento, uma coisa assim. E... Foi. Foi. Isso aí, gente. Pronto. Apareceram as mensagens agora. Aham. Então, eu vou fazer o seguinte, Lisandra, entre em contato, quem vai apresentar depois é o Pedro, não é? O Pedro e o Vinícius. Então, acho que vale a pena entrar em contato com a Bia e com eles ao mesmo tempo e passar para eles, olha, parei aqui e a aula andou até esse ponto, agora é continuar a partir daqui. Você tem o e-mail deles? Hoje em dia não tem e-mail, cara. E-mail é coisa de velho. Não. Pelo amor de Deus. Você tem TikTok deles? Acho que eu só mando e-mail para... Você tem TikTok deles? Eu falei isso. E-mail para orientador. Não cheguei nesse ponto, não. Você tem o fax dele? É quase a mesma coisa. O telefone fixo, né? Porra. Mas fala com eles no WhatsApp e mostra que já separou. Agora melhorou. Falou. Ô, Graciela, você quer falar comigo rapidinho? Seria muito bom. Tá, então deixa você fica aí na linha que a gente continua falando. Valeu, galera. Até mais. Tchau. Valeu, pessoal. Tchau. Peraí. Até mais. Vai embora. Peraí, calma. Não vai embora. Eu vou testar aqui uma coisa. Peraí, olha só. Deixa eu ver o que acontece quando eu faço isso aqui. Peraí. 5 participantes em 2... Vamos lá. Eu vou dividir as pessoas. Vamos ver o que acontece aqui. Vocês agora ficaram como? Vocês estão aí? Aparecendo um joinha aqui. Quer que aperte? Aperta para ver, porque eu acho que a gente vai dividir as pessoas. Vocês entraram em algum lugar especial, não? Isso aí... Você está me ouvindo, Elisandra? Tá, né? Isso aí, quando a gente faz um grupo, a gente está dando aula e eu posso dividir a turma em vários subgrupos, entendeu? Para as pessoas resolverem o problema junto, para eles ficarem... Entenderam como é que é? Divertido, né? Valeu, galera. Eu queria só testar isso aí. Desculpe aí fazer vocês de cobaia. Valeu, obrigado. Hein? Espero que não seja assim no EAD. Não, isso aí vai ser uma das ferramentas que as pessoas podem usar, essa, né? Que está todo mundo vendo uma aula e aí você quer, por exemplo, que as pessoas façam exercício em grupo. Aí você divide a turma em vários grupos e aí cada grupinho vai resolver o problema e depois volta, entendeu? Isso aí é uma forma de fazer. Vamos ver se vai funcionar. Valeu, gente. Obrigado aí, tá? Eu vou falar agora com a Graciana. Valeu. Tchau. Fala, mulher. O que você está aí preocupada? Tchau, Luiz. Tô aqui Não tô nem concentrada, tô aqui nas contas de quântica 2. Isso é pesado, mulher. Isso é pesado. Isso aí tava... Delícia total. Eu recebi hoje o feedback de mecânica estatística. Não tá mal, mas também não tá bem. Quântica 2, aí a gente já não sabe muito bem, o professor tá passando os livros e... Quem é o professor de quântica? É o Fraga.
Uhum. E de estatística? O Rocha. Nelson, que Rocha? O Rocha, Raimundo Rocha. Raimundão. Ele mesmo próprio. Lista pra cacete. Puta que pariu. Eu não sei, eu estava pensando, mas Como é que estão essas aulas? Está sendo no Zoom? Como é que ela é? Como é que funciona isso? não tem aula, Ah, não tem passa aula aula. nenhuma. Passa livro, lista, E lista, se vira. mas não tem contato nenhum com o professor? Ah, não, com o Rocha, sim, está sendo mais interessante. Oi, tem um gato aqui, minha. Como é que é? Ele O Rocha é o seguinte, ele passa. ele Não, a cada 15 dias a gente entrega uma lista e ele marca uma reunião de 1 hora no qual ele faz a sabatina dele. É como se fosse. É uma prova oral. é uma prova oral, mas então é uma prova oral individual com cada um? Com o professor Caramba. Rocha, sim. Isso é bom? Para mim, eu achei interessante, melhor do que a aula dele normal. É. É sério. Você já teve aula com o Raimundo, não? Já. Ah, eu achava a aula dele boa. Você não gostava, não? Mas, assim, aqueles feedbacks matemáticos a gente sofre um pouco. É muita teoria, né? Uhum. Tá. Aí, Fraga parece que vai ter uma prova, mudou de data, mas ainda não sei o que vai ser, se ele vai dar um período e a gente escaneia e manda. Eu não sei, não ficou muito claro para mim. Eu também não queria mexer. Mas e qual a sua dúvida? Tá pesado para você? Tá pesado, mas eu não sei. Enfim, é que às vezes bate um desespero estudar sozinho. Quer conhecer o meu orientador? Menina! Olha aqui, para de ser chata, eu tô conversando. Que gata grande. Eu Caramba. tenho praticamente um gatinho em casa. É por É isso que eu não mesmo? posso passar tanto tempo fora, assim. É muito gato? Tem alguns. Então, mas essa pergunta qual é? Se você continua, você não continua isso? Era a minha dúvida, eu não sei. Eu acho que tá pesado, às vezes não tá pesado, mas essa primeira parte de espalhamento, aí tem muito aquela. Você pegar a equação de Lippmann-Schwing e você inserir estados nela, aí só vai aumentando, né, as coisas. Aí, às vezes eu vou me perdendo no meio do caminho, mas eu já acho que já me encontrei. Acho que quando eu estou com dificuldade, eu penso, pá. Assim, é porque o professor não está dando aula, né? Então é um pouco complicado. Se fosse em período normal, não seria tão difícil. Eu acho que não seria tão difícil. Esse modo de ficar sozinha é meio duro, né? É árido, né? Mas assim, bom, deixa quieto, porque talvez não devesse ter mandado a mensagem ontem. Você estava desesperada. Agora eu estou fazendo a lista. Tem dias que desespera, dias que não. Graciana, você dá uma olhada, sente, qualquer coisa você fala comigo. Fica à vontade aí. É só lista mesmo. Que dá trabalho, demora. Tenho duas, essa semana tenho duas para entregar. Do Rocha. E agora aquela